Olá, bem-vindos ao Sejures Online, sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir por uma norma do TRE Bahia, a Resolução Administrativa número 3 de 2017, exigida no concurso para o ingresso nos quadros funcionais do TRE Bahia. Vamos então conhecer aqui o Código de Ética dos Servidores da Justiça Eleitoral da Bahia, tá? Isso mesmo, o TRE Bahia possui o seu próprio Código de Ética, definindo normas éticas para os servidores do quadro, os servidores que exercem funções públicas no âmbito do TRE da Bahia, tá bem? Então vamos lá, acompanhando os artigos da nossa resolução curtinha, sem grandes problemas, tá? Vamos passando pelos artigos, resolvendo algumas questões de concurso e com tranquilidade vamos ver esta norma com carinho e com muita disposição para a tua prova, tá? Não vamos errar questão de ética na prova, porque não pode, né, gente? Você pode até ser perdoado e errar uma questão de língua portuguesa, uma questão, enfim, de, sei lá, informática, raciocínio lógico, mas não uma questão de ética, tá? Ética é aquele mínimo que se espera de um servidor, né? Então, é tudo muito lógico, é tudo muito certo, muito óbvio, né? Então não há como errar. E uma leitura mais atenta do Código de Ética, memorizando alguns artigos, já é suficiente para o teu concurso, tá bem? Vamos então, artigo 1º. Bom, sobre a resolução. É uma norma interna, uma resolução administrativa do TRE da Bahia, que instituiu o Código de Ética dos Servidores da Justiça Eleitoral da Bahia, criando uma comissão de ética. Então, além de instituir o Código de Ética do servidor do TRE Bahia, esta resolução também, ela criou uma comissão de ética interna para o TRE Bahia. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições, resolve. Vamos lá? Artigo 1º. Fica instituído o Código de Ética dos Servidores da Justiça Eleitoral do TRE Bahia com o objetivo de... É interessante para a prova. Quais são os objetivos do Código de Ética? Item 1. Fixar regras éticas de conduta dos servidores do TRE da Bahia. Fixar normas éticas de conduta para os servidores do TRE Bahia. Preservar a imagem e a reputação do servidor do tribunal cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas previstas neste código. Outro objetivo, oferecer um mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas acerca da conformidade ética da conduta do servidor com o código. Então, sempre que o servidor no exercício funcional tiver uma dúvida com relação à sua conduta, o seu comportamento e o código de ética, ele pode consultar, né, consultar a comissão de ética que vai orientá-lo e aconselhá-lo com relação à norma ética e à conduta ética desse servidor. Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas éticos. Então, reduzir a subjetividade. Um acha que é ético, outro acha que a conduta não é ética. Enfim, para resolver isso, para reduzir esta subjetividade, é que surge o Código de Ética, colocando expressamente as normas éticas que devem ser seguidas pelos servidores. Contribuir para transformar visão, missão, objetivos e valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais orientada por padrão de conduta ético profissional, de modo a garantir o aprimoramento
da prestação dos serviços eleitorais. Portanto, estes são os objetivos do Código de Ética. Objetivos do Código de Ética: fixar as regras éticas de conduta dos servidores, preservar a imagem e a reputação do servidor dentro de padrões éticos, oferecer um mecanismo de consulta através da comissão de ética, sempre que o servidor tem dúvidas se a sua conduta está dentro de um padrão definido pelo Código de Ética, pode consultar a comissão de ética que vai aconselhá-lo. Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre as normas éticas. Por quê? Porque estará expresso no código. Qualquer dúvida, ninguém precisa interpretar nada. Será que é ético? Será que não é ético? É só consultar o Código de Ética. Contribuir para transformar visão, missão, objetivos e valores em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais norteadas pela ética. Portanto, estes são os objetivos do Código de Ética. Bom, parágrafo 1º, também uma informação super importante: quem é considerado servidor do TRE? Quem é considerado servidor do TRE para a verificação do comprometimento ético? Ou seja, a quem se aplica o Código de Ética? Ah, professora, o Código de Ética é aplicável para os servidores do TRE Bahia. Mas quem é considerado servidor? O parágrafo 1º, ele explica. Vamos lá. Consideram-se servidores do TRE Bahia, para os efeitos de aplicação deste código, servidores ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal deste tribunal. Ainda ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada, ainda servidores removidos, cedidos, requisitados e, no que lhes couber, todos aqueles que, por força de lei ou qualquer ato jurídico, prestem serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, vinculados direta ou indiretamente a este tribunal. Então, galera, pelo parágrafo 1º do artigo 1º, servidores do TRE Bahia para efeito de aplicação do Código de Ética. Quem são os servidores? Quem está sujeito ao comprometimento ético definido pelo Código? Ocupantes de cargo efetivo. Quem são os ocupantes de cargos efetivos no âmbito do TRE Bahia? São os concursados, são os técnicos do TRE, os analistas do TRE. Estes foram investidos em cargos efetivos mediante concurso público. É aquele servidor típico de acordo com a Lei 8.112. De acordo com a Lei 8.112, quem é servidor? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Agora, para o Código de Ética, o conceito de servidor ele é um pouco mais amplo. Olha lá, ele abrange os ocupantes de cargos efetivos e também cargos em comissão, mas também abrange servidores de outros órgãos, mas que estão cedidos para o TRE Bahia, que foram requisitados de outros órgãos para o TRE Bahia, que foram removidos para o TRE Bahia. Na sua origem, eles não são servidores do TRE Bahia, mas estão ali exercendo funções no TRE. Por quê? Porque foram removidos, cedidos, requisitados. E ainda aqueles que, por força de lei ou qualquer ato jurídico, prestem serviços dentro do TRE Bahia. Pode ser de forma permanente, pode ser de forma temporária, por exemplo, contratados por tempo determinado, pode ser de forma excepcional, vinculados direta ou indiretamente a este tribunal. Por exemplo, um estudante de direito que faz estágio no TRE Bahia,
ele exerce funções. Tudo bem que é na qualidade de estagiário, mas ele exerce função pública. E por exercer função pública, ele, por um ato jurídico, está ali, na qualidade de estagiário, desempenhando uma função pública. Ele é considerado servidor para o Código de Ética. O estagiário, ele não é servidor para a Lei 8.112, regime jurídico do servidor federal, mas o estagiário é considerado servidor para a aplicação do Código de Ética. O estagiário precisa obedecer às normas do Código, tá? Assim como um terceirizado. Vamos imaginar um vigia, um vigilante lá do prédio do TRE Bahia. Esse vigilante, ele não fez concurso público para ser vigilante e trabalhar no TRE. Ele é um funcionário da empresa de vigilância que o TRE Bahia contratou através de licitação. Então, o TRE Bahia, ele faz uma licitação, contrata uma empresa de vigilância e o funcionário da empresa de vigilância é que presta o serviço de vigilância no TRE. Ele é um terceirizado. Ele também deve obedecer o Código de Ética, porque ele está vinculado ao TRE Bahia, mesmo que indiretamente, ou seja, através daquela empresa que foi contratada, ele está vinculado ao TRE Bahia e ele se sujeita ao Código de Ética. Resumindo, qualquer criatura ali que desempenha uma função no âmbito, né, ali da Justiça Eleitoral, uma função administrativa, ele está sujeito ao Código de Ética. Pode ser um servidor efetivo, que ocupa um cargo efetivo de técnico, de analista, pode ser um cargo em comissão, aqueles de livre nomeação ou livre exoneração, os diretores, chefes, porque cargos comissionados e funções comissionadas destinam-se a que tipo de atribuições? Direção, chefia, assessoramento. Mesmo esses chefes, esses diretores, eles também estão sujeitos ao Código de Ética. Ainda, servidores de outros órgãos, ou seja, na sua origem, eles não são funcionários do TRE Bahia, mas eles foram cedidos, requisitados, eles estão no momento trabalhando no TRE Bahia, tá? Eles são de outros órgãos, mas por um instrumento de cessão, de requisição ou de remoção, eles estão atuando no TRE Bahia, também estão sujeitos ao Código de Ética. Assim como qualquer pessoa, por qualquer ato ou previsão de lei, por qualquer ato jurídico ou previsão de lei, está prestando um serviço dentro do TRE, pode ser um serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Se ele foi contratado direta ou indiretamente pelo TRE, ele está sujeito ao Código de Ética, tá bem? E aí entram estagiários, terceirizados, né? Eles entram aqui no Código de Ética. E cuidado, na tua prova pode cair o conceito de servidor público para a Lei 8.112, regime jurídico dos servidores federais. Para a Lei 8.112, quem é servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo. Então, abrangeria só o primeiro item e o segundo, o cargo efetivo e o cargo em comissão. E a função de confiança, função comissionada, porque ela só pode ser ocupada por um servidor efetivo. Então, somente os dois primeiros itens é que entram no conceito de servidor para a Lei 8.112. Mas para o Código de Ética, o conceito de servidor é mais amplo. Ele abrange cargos efetivos, cargos comissionados, funções de confiança, servidores de outros entes que foram cedidos, removidos, requisitados e atualmente exercem funções no TRE Bahia, aquele que por força de lei ou qualquer ato jurídico, pode ser um contrato de estágio, pode ser uma terceirização de serviço público, ele está desempenhando função pública, pode ser de natureza permanente, de natureza temporária, de natureza excepcional,
e vinculado direta ou indiretamente ao tribunal. O mesário da eleição. O mesário da eleição, ele não é considerado servidor para a Lei 8.112, porque ele não ocupa um cargo público. O mesário da eleição é uma função, né, de relevância pública, que é desempenhada por um cidadão que foi convocado para esse serviço obrigatório, que é o serviço eleitoral. Inclusive, a pessoa nem remunerada, ela não é remunerada pelo exercício daquela função, mas ela é considerada servidor para aplicação do Código de Ética, tá ok? Então, não esqueçam, a quem se aplica o Código de Ética no âmbito do TRE Bahia? Ao titular de cargo efetivo, ao titular de cargo em comissão, àquele que exerce uma função de confiança, aquele que foi removido, cedido, requisitado para exercer funções no TRE, aqueles que por força de lei ou qualquer ato jurídico desempenham função pública de caráter permanente, temporária ou excepcional, vinculados direta ou indiretamente ao TRE Bahia, tá? Muito importante, pode ser uma questão de prova, tá bem? Bom, seguindo, o que temos no parágrafo 2º do artigo 1º. Os contratos administrativos de prestação de serviço, bem como os termos de compromisso dos estagiários e os termos de adesão dos voluntários firmados com o TRE Bahia deverão conter normas de observância do presente Código de Ética. Por quê? Porque o estagiário é considerado servidor para aplicação do Código de Ética. Uma pessoa que exerce um trabalho voluntário dentro do TRE, pelo fato de estar exercendo uma função pública, né, desempenhando uma função pública, é considerado servidor para efeito do comprometimento ético previsto aqui no Código de Ética. Então, nos contratos administrativos de prestação de serviço, no caso terceirizados, né, pessoal que faz limpeza, a empresa contratada para fazer a limpeza do TRE, ela vai mandar seus funcionários, seus empregados para fazer a limpeza do TRE. Eles são funcionários do TRE? Não, eles são funcionários da empresa que foi licitada e vencedora para fazer a prestação do serviço dentro do TRE. Mas como eles estão dentro da repartição pública, eles estão sujeitos ao Código de Ética e no contrato administrativo de prestação de serviços deverá constar que eles têm ciência do Código de Ética e deverão observar as normas presentes no Código de Ética, assim como os termos de compromisso dos estagiários. Portanto, eles vão firmar um compromisso de respeitar as normas do Código de Ética, assim como os termos de adesão de trabalho voluntário. Uma pessoa que exerce função pública como voluntário no TRE também deve obedecer o Código de Ética e nos contratos administrativos de prestação de serviço, nos termos de compromisso dos estagiários e nos termos de adesão dos voluntários, deve conter normas que façam alusão ao Código de Ética, porque o Código é aplicado a eles conforme parágrafo 1º. Tá ok? Muito bem! E aí fechamos a parte inicial e vamos cair no capítulo 2 das normas de conduta ética, né? Então temos aqui o artigo 2º, um artigo muito bonito, né? Temos aqui a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a preservação do patrimônio, da honra e da tradição dos serviços públicos e a conduta ética devem ser observados pelos servidores do tribunal, com vistas ao atendimento dos princípios norteadores da administração pública. Onde estão previstos os princípios que dão norte à administração pública? No artigo 37, caput da Constituição. Quais são os princípios? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o servidor do TRE, no exercício da sua função pública,
ele tem que preservar, né? Ele precisa preservar, ele precisa observar a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, preservar o patrimônio, a honra, a tradição dos serviços públicos e a conduta ética, né, deve ser observada pelo servidor, com vistas a atender os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 3º, salvo os casos previstos em lei, a publicidade constitui elemento indispensável aos atos administrativos e sua observância enseja comprometimento ético. O artigo 3º, ele faz expressa alusão ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. É um dos princípios que norteia a administração pública. Os atos administrativos, como requisito de eficácia, como elemento indispensável para a eficácia, para a moralidade do ato, ele precisa ser o quê? Publicado. Mas cuidado, nem todo ato administrativo será o quê? Publicado. Atos administrativos relacionados à segurança nacional, atos administrativos relacionados a investigações policiais, atos administrativos de interesse da administração pública, interesse do Estado, eles podem ser reservados, né, chancelados pelo sigilo, e aí eles não serão publicados. Mas, como regra, a publicidade é elemento indispensável, é requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo. Mas não esqueçam, nem todo ato administrativo é publicado, existem exceções. Por isso que o artigo 3º ressalva: salvo os casos previstos em lei, porque existem exceções, a publicidade constitui elemento, constitui requisito de eficácia do ato administrativo e sua inobservância enseja comprometimento ético. Fechou? Vamos agora aos direitos do servidor. Quais são os direitos do servidor do TRE elencados aqui no Código de Ética? Bem interessante o artigo 4º, pode ser questão de prova, toma cuidado. Direitos é direito das pessoas relacionadas no artigo 1º, parágrafo 1º. Ora, nós vimos os servidores para o Código de Ética. Quem é servidor para o Código de Ética? Artigo 1º, parágrafo 1º. O titular de cargo efetivo, o titular de cargo em comissão, aquele que exerce função comissionada, os cedidos, removidos, requisitados. Quem mais? Aquele que por qualquer ato jurídico ou previsão em lei desempenha função pública de forma permanente, temporária ou excepcional, vinculado direta ou indiretamente ao TRE. Estes servidores possuem os seguintes direitos. Letra A, item 1. Trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade física, moral, psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. O primeiro direito do servidor do TRE Bahia, previsto no Código de Ética, é trabalhar num ambiente adequado, que preserve a sua integridade física, moral, psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Mais um direito: ser tratado com equidade nos sistemas de seleção, avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações inerentes a tais procedimentos. Alguns procedimentos dentro da vida funcional do servidor, como percepção de gratificações, promoção, remoções, eles dependem do desempenho individual do servidor. Nós podemos ter avaliações de desempenho para que os servidores consigam
ser promovidos ou receberem gratificações. A percepção de algumas gratificações depende de uma avaliação de desempenho. Uma promoção, muitas vezes, é por merecimento e ela depende de avaliação de desempenho. E o que diz, qual é o direito do servidor? Ser tratado com justiça. Essa avaliação de desempenho, ela tem que ser o quê? Justa. É ético, porque está no Código de Ética, que a avaliação individual do desempenho do servidor seja realmente o quê? Justa, né? Isso para percepção de remunerações, de promoção e remoções. E outro direito que ele tem é ter acesso às informações inerentes a tais procedimentos. Ele tem o direito de saber como foi o desempenho dele no processo de avaliação de desempenho. Mais um direito: participar das atividades de capacitação e treinamentos necessários ao seu desenvolvimento profissional. Ele tem direito de receber capacitação, treinamento que é necessário para que ele consiga se desenvolver profissionalmente. Ainda, mais um direito: estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor suas ideias, seus pensamentos e opiniões, inclusive para discutir aspecto controverso num processo, né, numa instrução processual ou num procedimento administrativo. Ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando o acesso restrito ao próprio servidor e aos responsáveis pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações, salvo os casos previstos em lei. Então, ele tem direito ao respeito do sigilo das informações de ordem o quê? Pessoal. Portanto, esses são os direitos previstos no artigo 4º, memorize, é questão de prova. Então, qual é o direito do servidor pelo Código de Ética? Trabalhar em ambiente adequado, ser tratado com equidade nos sistemas de seleção, avaliação e reconhecimento, participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional, estabelecer interlocução livre com colegas e superiores e ter respeitado o sigilo das informações de ordem, que ordem? Pessoal, tá? Isso cai em prova, tá? Cai em prova. No próximo bloco, vamos resolver algumas questões. Fechou? Até!